Queridos irmãos, graça e paz por parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, irmãos. É uma grande alegria estarmos novamente na casa do Senhor, atendendo a sua santa convocação, revendo muitos amigos, muitos irmãos, assumindo pela graça do Senhor esse púlpito, que até hoje serve de grande edificação para a minha vida. E eu quero convidar novamente os irmãos a ficarem de pé. Já foi combinado, né? Foi. Fiquemos de pé, irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito de um texto, parte de um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo de número 7. Eu quero expor esse texto do verso 2 somente até o verso de número 4, mas leremos a partir do verso de número 1. Então, 1 Samuel, capítulo 7, leremos do verso 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Curva a sua fronte, irmãos. Senhor nosso Deus, graças sejam dadas a Ti. Nós te damos graças pelo dom da vida, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua provisão que nos trouxe até a Tua santa casa. Pedimos que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito nos direcione a entendermos as Tuas verdades, a aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar e a vivermos uma vida que Te glorifique. Pedimos que o Senhor esteja conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito de algo que nós já fomos direcionados a pensar na leitura da nossa confissão de pecados, Jeremias capítulo 5. E é o motivo pelo qual uma massiva quantidade de cristãos tem fracassado na sua caminhada espiritual. É algo sério, é algo extremamente preocupante, mas que muitas vezes nós não damos a atenção que deveríamos dar. E o que seria isso? A idolatria. Segundo o nosso dicionário, irmãos, a idolatria é definida como o excesso de amor, bem como a admiração exagerada por alguma coisa. Logo, ela é uma ameaça para a vida cristã, porque é o próprio Deus que adverte o povo de que essas características de amor e de adoração devem ser rendidas somente a Ele. Mas percebam, irmãos, que à medida que nós excedemos amor ou admiração por alguma coisa, nós corremos o risco de transformar essas coisas em ídolos para nós e adorar no íntimo do nosso coração. E é assim que nós quebramos o primeiro mandamento e passamos a dar espaço a outras coisas, aquilo que deve ser preenchido somente por Cristo Jesus. Para sistematizar esse conceito, o puritano Oliver Cromwell disse o seguinte: idolatria é qualquer coisa que esfrie o nosso desejo por Cristo. E hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito do que pode nos levar à idolatria, como esse mal pode se desenvolver dentro dos nossos corações.
Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que para nos tornarmos idólatras, é necessário que causas secundárias pervertam o nosso coração. Mas não é assim. Porque, na verdade, muitas vezes o nosso coração é o criador de tais causas. Sim, muitas vezes nós abraçamos ídolos no nosso coração, mas não é porque eles surgiram, é porque nós os criamos. O nosso próprio coração cria essas coisas. Como bem entendeu o grande reformador francês João Calvino, ele disse o seguinte: a mente de um homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Ora, não foi assim a história de Israel? Quanto mais o Senhor provava a suficiência dele para o povo, mais o povo criava ídolos para adorar e para dividir a glória do grande Deus Yahvé. Isso trouxe sérias consequências a Israel, irmãos, porque à medida que o povo se afastava do Senhor e seguia os ídolos criados no seu coração, o Senhor os trazia castigo para provar que Ele era suficiente sobre todas as causas. É assim que se desenvolve a história. Porque sobre Deus estava o domínio, a manifestação perfeita da lei, a perfeição da história desenvolvida, mas Israel nunca considerou tamanha glória por muito tempo. E o texto de hoje nos orienta a não cairmos no mesmo erro de Israel, de escolher encarar as consequências da nossa idolatria, ao invés de servir unicamente ao Senhor e comer o melhor desta terra. Mas vamos entender aqui, irmãos, qual que é o cenário dessa história. Os dois livros de Samuel, que no cânon hebraico aparecem como um único volume, marcam a transição do povo de Israel da teocracia para a monarquia. Ou seja, anterior a esses livros, a partir do Êxodo, nós observamos o governo de Deus sobre Israel por meio de homens divinamente escolhidos, como Moisés, como Josué, como os juízes. E esse governo se estendeu até os dias do profeta Samuel. É por isso que não há como nós analisarmos o livro de Samuel a parte da história decorrida nos livros de Moisés, Josué, Juízes e Rute, porque eles funcionam como elos de uma corrente. É o período marcado pela mudança do governo teocrático para o governo monárquico, inicialmente com Saul e com Davi, a partir do capítulo 10 aqui de 1 Samuel. E uma das coisas interessantes de se observar nesse livro, irmãos, é como o reino davídico é estabelecido dentro da história do Antigo Testamento. O livro de 1 Samuel vai narrar as dificuldades até o estabelecimento de Davi como um rei. E assim, os seus sucessos e também os seus fracassos são descritos segundo a promessa de que a ele seria dado um descendente. Descendente esse dotado do Espírito do Senhor, da sabedoria, do poder e do conhecimento. E para expressar tais ensinamentos, o livro de 1 Samuel apresenta um certo grau de complexidade, porque, apesar de ser um livro histórico, ele está recheado de importantes doutrinas, como a vontade de Deus no mover da história, a doutrina do pecado, o pacto davídico. Então, por meio da história, o livro de 1 Samuel nos dá vislumbres de verdades que se estendem até os nossos dias. Pois bem, do capítulo 1 ao capítulo de número 4, o livro concentra-se nos preparativos para uma batalha. Ele inicia narrando a história de um homem de Ramataim Zofim, uma região montanhosa de Efraim, cujo seu nome era Eucana, filho de Jeroão. Esse homem, como os irmãos bem conhecem a história, tinha duas mulheres, uma que era estéril, chamada Ana, e uma que a irritava, chamada Penina. E todos os anos esse homem oferecia sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Siló, onde havia Ofni e Finéias, dois sacerdotes, filhos também de um sacerdote chamado Eli. Então, Ana sofria por não poder ter filhos, e após fazer um voto ao Senhor, Deus ouve o clamor daquela mulher e dá a ela o seu primeiro filho, um homem chamado Samuel.
ela se alegra, ela canta ao Senhor com o coração exultante e volta para a sua terra, deixando o seu filho ali, servindo ao Senhor junto com o sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli eram perversos, porque eles roubavam as ofertas que eram levadas ao sacrifício. E mesmo recebendo as repreensões devidas do pai, eles não deram ouvidos a ele. E por isso foi profetizado por meio de um homem de Deus, que Ofni e Finéias seriam mortos pelo Senhor. Após esse episódio, em dias que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram tão frequentes assim, não como nós vemos hoje nas igrejas pentecostais, que Deus fala a cada 5 minutos, né? Mas nesse período em que as visões eram raras, o Senhor fala com Samuel enquanto ele estava deitado no templo, onde estava a Arca da Aliança. E o Senhor confirma aquela profecia que havia feito anteriormente contra os filhos do sacerdote Eli. E de fato essa ameaça, irmãos, se cumpre. Os filisteus invadem a Judéia e travam uma grande batalha contra os israelitas próximo à localidade de Ebenezer. E os venceu. E assim morreram cerca de 30.000 homens israelitas, incluindo Ofni e Finéias, que levaram ainda consigo a Arca da Aliança. A arca foi levada pelos filisteus. E aos 98 anos, após saber dessa derrota, o sacerdote Eli cai da cadeira para trás e também morre quando quebra o seu pescoço. E a partir desse momento da história, irmãos, que se inicia no capítulo 5, o autor vai apresentar os preparativos para o surgimento do primeiro rei de Israel, o rei Saul. E esse era o cenário: Israel derrotado, e a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do povo, feita de despojo pelos filisteus. Percebam, aquilo que deveria simbolizar a habitação de Deus no meio do seu povo, a arca do Senhor, a arca da aliança, agora vai ser levado para passar pelos templos pagãos. Então a arca é levada para os territórios dos filisteus, chegando a Asdod, onde foi colocada ao lado do deus pagão Dagon. Foi levada também a Gate, a Ecrom, e por onde a arca passava, o Senhor feria o povo com grandes tumores. Até que 7 meses depois, para se livrar da ira de Deus, os filisteus enviam a arca para fora das suas terras, passando pela cidade de Bet-Semes e terminando a sua viagem na cidade de Kiriat Jearim. Agora a arca está de volta. O que os israelitas deveriam fazer? Esse texto aqui ele se estende do verso 2 até o verso número 17, mas eu quero meditar somente nesses 4 primeiros versos, quando Samuel exorta o povo, e o povo entende o que fez com que eles se encontrassem naquela situação. Analise comigo o verso de número 2, irmãos. Diz assim: desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, como é que era essa arca aqui? A arca do Senhor, que também era chamada de Arca da Aliança, ou também chamada de Arca do Testemunho, era um baú de madeira coberto de couro, com uma tampa chamada propiciatório, que sobre essa tampa foi esculpida 2 querubins que se encontravam com as suas asas. E a arquitetura dessa arca foi orientada por Moisés, recebendo as instruções do Senhor, que indicou qual seria o seu tamanho, qual seria a sua forma. Depois os irmãos podem ler isso lá em Êxodo 25. E o que tinha dentro da arca? 3 coisas. Primeiro, as tábuas da lei. Segundo, a vara de Arão, que floresceu, que foi usada por ele para operar sinais diante de Faraó e confirmar o seu sacerdócio. E um pote contendo também um pouco do maná, que foi fornecido por Deus aos israelitas quando estava no deserto. E essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. E era isso que a arca significava, irmãos. Era a presença de Deus no meio deles, que eles chamavam de Shekinah. Era o Shekinah de Deus. É por isso que a arca da aliança era tratada como o objeto mais sagrado e o objeto mais importante que eles tinham.
Inclusive, era proibido até de se tocar naquela arca, né? Quem tocasse na arca seria morto ali mesmo, como é o episódio de Uzá, né? Lá em 2 Samuel, capítulo de número 6. Então, a arca era transportada com varas, que eram divididas em 4 partes, para que 4 pessoas pudessem levá-la e não tocar na arca, como era proibido. E o texto nos diz que a arca, irmãos, ficou em Kiriat Jearim. Mas percebam, anteriormente, a arca, ela tinha chegado a Bet-Semes. Olhe comigo, a partir do capítulo anterior, o verso de número 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviem mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Então percebam, irmãos, antes da arca chegar em Kiriat Jearim, onde nosso texto começa a descrever, ela havia passado por Bet-Semes, que já era uma cidade dentro do território israelita. Então a arca já poderia ter ficado ali, mas por que ela não permaneceu naquele lugar? Ou qual foi o motivo pelo qual ela foi transportada para outra cidade? E é o que nós vimos, porque os moradores de Bet-Semes cometeram sacrilégio. Eles olharam para dentro da arca e por causa disso Deus matou 70 deles. Então o povo chorou, o povo lamentou, o povo enviou mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo assim: olha, os filisteus devolveram a arca do Senhor, eles devolveram a arca do Senhor, venham, levem com vocês. Então percebam, irmãos, que a arca do Senhor poderia ser perigosa tanto para os israelitas, como foi com os moradores de Bet-Semes, como também com os filisteus, quando o Senhor puniu o povo com grandes tumores. Logo, os moradores de Kiriat Jearim foram a Bet-Semes, levaram a arca do Senhor à casa de um homem que muitos estudiosos entendem que ele era um levita, chamado Abinadab, onde o seu filho Eleazar foi consagrado como guardião dessa arca, e lá ela permaneceu até que Davi, lá na frente, removesse e colocasse ela em Jerusalém. E o texto nos diz assim: desde aquele dia. Que dia? Que dia é esse? O dia que a arca chegou na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. O que significa, irmãos, esses 20 anos aqui? Existem 2 correntes hermenêuticas bem fortes nesse sentido aqui. A primeira, que é defendida, por exemplo, pelo J. Carson, é que esses 20 anos, ele representa o lamento de Israel. Foram 20 anos que Israel lamentou após a arca chegar novamente nas suas terras. E tem também outra corrente que talvez seja um pouco mais clara também para nós, que é o que de fato parece quando nós lemos o verso de número 2. Veja novamente: desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O povo de Israel passou, irmãos, 20 anos sem dar importância àquilo que era a presença de Deus, enquanto a arca do Senhor estava escondida, por assim dizer, na casa de um homem. Nas horas e nos dias que passei meditando nesse texto, irmãos, eu fiquei pensando: como é que pode a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ter ficado 20 anos quase que escondida na casa de um homem, e o povo não ter sentido falta dela? Por 20 anos, irmãos, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, foi devolvida e o povo deixou a arca lá. Como que isso é possível? Como que isso é possível? É porque eles ignoraram a presença de Deus no dia a dia. Volte comigo lá no capítulo número 4 de 1 Samuel.
E vejam que coisa interessante. A partir do verso 1 até o verso 10, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado sobre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Preste atenção, verso 5. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado no arraial, e os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacam os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Verso 10, irmãos. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Percebam, meus irmãos, no capítulo de número 4, nós vemos que os israelitas guerreiam em Ebenezer contra os filisteus, sem a presença da arca da aliança. Qual foi o resultado? Eles foram derrotados e morreram 4.000 homens. Então, os anciãos mandam trazer a arca da aliança que estava em Siló, guerreiam novamente na presença da arca, e qual foi o resultado? Perderam de novo. Foram derrotados de novo. E dessa vez, 30.000 homens foram mortos. Por que isso aconteceu? Porque eles abandonaram ao Senhor. Eles estavam mergulhados na idolatria e achavam que se a arca estivesse com eles, eles poderiam viver a vida como eles quisessem viver. Eles poderiam continuar adorando os deuses deles, mesmo com o coração duro que eles tinham. Então, depois de 7 meses, os filisteus devolvem a arca da aliança e eles esquecem da arca. Porque o problema não era a arca, era o coração perverso e idólatra do povo. Mas aí, irmãos, podemos perguntar: onde é que Samuel estava nessa história? Onde é que Samuel estava quando isso aconteceu? Provavelmente Samuel estava em Siló, quando a notícia da derrota de Israel chegou ao sumo sacerdote Eli e ele morreu. E depois que Siló foi destruída, talvez ele tenha voltado para a sua casa em Ramá. E é só uma conjectura. E o que ele fez nesse tempo? O que é que ele fez nesse tempo? Como vai descrever no versículo de número 2, o que ele fez nesse período de lamento? Provavelmente Samuel orou, orientou o povo a voltar aos caminhos de Deus, a largar o caminho da idolatria. Ora, eles se prostituíram com outros deuses à medida que esqueceram da arca do Senhor. Era isso que tinha que ser feito mesmo, pregar para aquele povo. Então, aquela arca que voltou, ela não podia ficar meio que escondida, por assim dizer, na casa de um homem. Ela deveria ser centralizada em Israel, dizer: olha, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso, nós somos dele. Ora, mas como nós podemos entender que Israel era idólatra, uma vez que no final do verso 2, ele diz assim: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. É porque na continuação do texto, o autor vai dizer que após a pregação de Samuel, eles jogaram os seus ídolos fora. Então, do que eles lamentavam?
do estado que enfrentavam. Eles acabaram de perder 34 mil homens, eles estavam sem a arca da aliança, era isso que eles lamentavam. Porque, veja, irmãos, existem muitos estudiosos que defendem que Israel aqui não estava sob o domínio filisteu, mas justamente por causa da arca que feriu o povo com os tumores. Mas, apesar de que isso tenha acontecido, nós precisamos lembrar que Israel perdeu 34 mil homens, que os filisteus eram capazes de impor os seus desejos sobre os israelitas, principalmente na região de Benjamim, no sul de Efraim. Então, diante desse cenário de lamento pela situação opressora que Israel se encontrava, Samuel fala a toda a casa de Israel, mostrando que o problema deles, na verdade, não era a arca, era os ídolos que eles carregavam no coração. Por isso que eles foram derrotados, é por isso que eles estavam oprimidos, mostrando que o problema não era a arca, era a idolatria que eles carregavam. É tanto que eles foram derrotados com ela. Percebam que a ênfase aqui não é mais a arca, não é mais a arca, porque o fato dela ter sido esquecida por 20 anos é somente uma expressão da idolatria que Israel carregava. E esse era o problema de Israel, irmãos. Esse era o problema de Israel, porque eles nunca se contentaram em adorar o único Deus, era sempre Deus mais alguma coisa. Foi isso que aconteceu no capítulo 4, eles olharam para a arca como se ela fosse um amuleto e eles pudessem viver como eles queriam viver. Então o fato é que o povo era idólatra, mas isso não quer dizer que eles também não possam se arrepender, e é nisso que Samuel vai insistir, e é isso que ele vai falar ao povo, dizendo que o povo deveria lançar fora esses ídolos agora no verso de número 3, veja comigo. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. A mensagem de Samuel aqui é: não basta lamentar, é preciso reconhecer. Quando Samuel exorta o povo a tirar do meio deles os deuses estranhos e os astarotes, irmãos, é muito mais do que você jogar algumas estátuas fora, mas isso diz respeito ao próprio modo de viver. Havia vários cultos pagãos, práticas libertinas, prostituição religiosa. Então Israel deveria não somente jogar os postes ídolos fora, mas eles deveriam mudar a sua conduta diante do Senhor. Esses deuses estranhos aqui, como nós vemos no texto, eram ligados normalmente a questão da fertilidade, tá? Eles adoravam esses deuses estranhos, esperando que recebessem desses deuses a colheita e a chuva abundante. Eles adoravam inclusive os deuses dos seus próprios inimigos, o Deus dos filisteus, que era o Deus Baal, o Deus dos cananeus, o Deus da tempestade, e como também a sua esposa, Aserá. Inclusive, irmãos, é possível que Aserá fosse considerada a esposa do próprio Deus Yahvé, por muitas pessoas, o Deus de Israel. Por quê? Porque alguns chegavam ao absurdo de acreditar que Baal e Yahvé eram dois títulos dados à mesma pessoa. E quando ele diz assim, os astarotes, né, esse nome ele é dado como um plural para as divindades femininas, o que era muito comum. Na idolatria, eles entendiam que a contraparte feminina era necessária para um Deus masculino. E o apelo de Samuel é que eles jogassem esses ídolos fora, que eles abandonassem essas coisas, esses cultos estranhos, esses deuses multiformes. Perceba, irmãos, que a tarefa de Samuel não era qualquer tarefa, era uma tamanha responsabilidade, porque ele deveria consolidar a fé de Israel no Deus Yahvé e estabelecer aquilo que seria a conduta política social da monarquia. Mas como eu falei anteriormente, o problema do povo é que eles não consideravam o Senhor dos Exércitos. É porque eles viviam como se o Senhor não fosse suficiente para eles. Percebam que ao passo que Samuel exorta o povo a abandonar os seus ídolos pagãos, eles convocam também o povo a servir somente a Deus Yahvé.
Ele diz: sirvam somente a Ele. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que não basta jogar fora, eles precisam servir a Deus. Porque se eles jogassem aqueles ídolos fora, eles criariam outros e outros e outros. Como disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é por causa disso. É porque se você não tiver um ídolo para adorar, você cria outro. Se o seu ídolo for seu trabalho e você conseguir resolver esse problema, você cria outra coisa para adorar. E outra, e outra. E Samuel diz: sirva somente a Ele. Não era somente jogar fora, mas era obedecer ao Deus verdadeiro. E no final ele diz assim: e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Olha que interessante, irmãos. Samuel estava dizendo que nenhum daqueles deuses que eles adoravam seria capaz de trazer paz para Israel. Nenhum. E por um motivo simples: porque Israel é propriedade do Deus Yahvé. Por isso ele não aceita que a sua glória seja dividida com ninguém, porque o povo de Israel era propriedade dele. Somente o Senhor poderia livrá-los, somente o Senhor sabe o que era melhor para eles. E qual foi a reação do povo depois da pregação de Samuel? Verso número 4, Samuel diz assim, o autor do livro diz assim: então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Percebam, irmãos, aqui o autor ele cita os Baalins e os Astarotes, que isso indica vários cultos a divindades de deuses e de deusas. Era isso que aqueles docinhos de coco que agora estava lamentando lá no versículo 2, é o que eles estavam fazendo aqui. O Dr. Richard D. Phillips, ministro sênior da segunda igreja presbiteriana de Greenville, na Carolina do Sul, comentando isso, ele destaca aqui, irmãos, duas dificuldades que Israel enfrentaria a abandonar os seus deuses. A primeira é que eles deveriam rejeitar os costumes que eram normais e amplamente difundidos na época deles. Então eles deveriam se distinguir de uma cultura idólatra ao redor. A primeira dificuldade que Israel iria enfrentar era essa: era conviver com os idólatras sem se corromper. Essa era a grande dificuldade que eles iriam enfrentar. E a segunda: eles deveriam aprender a resistir a essas seduções atrativas, porque a idolatria é atrativa mesmo, né? Nesse período envolvia sexo, bebidas, poligamia, né? Tudo que um coração perverso gosta. Então, primeiro eles deveriam rejeitar, aprender a conviver distante, dizendo assim: nós somos diferentes, nós somos luz, nós somos propriedade do Deus Yahvé. E a segunda coisa que eles deveriam fazer era resistir a essas coisas, não somente mostrar que era diferente, mas eles deveriam resistir a isso à medida que adoravam somente a Deus, à medida que adoravam somente ao Senhor. Eles deveriam, irmãos, aprender a rejeitar essas coisas. E o texto diz que eles tiraram os ídolos do meio deles e serviram somente ao Senhor. Temos aqui a eficácia do apelo de Samuel. Serviram ao Senhor. Esse termo serviram aqui refere-se à adoração. Eles adoraram ao Senhor. Eles deram glória somente a Deus. E eu quero que nós venhamos a meditar em duas coisas que esse texto nos ensina, irmãos, que são muito importantes para os nossos dias, mas que às vezes passa despercebido. Em primeiro lugar, a história de Israel é marcada por altos e baixos, é como uma roda gigante. Israel se esquece do Senhor, o Senhor castiga Israel, Israel se arrepende e o Senhor abençoa. E depois Israel esquece do Senhor de novo e o Senhor castiga, Israel se arrepende
e o Senhor abençoa. E é um ciclo que se segue. Ora, foi assim com Josué. Lá em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor admoesta o povo contra a infidelidade e diz que quando o povo chegar na terra prometida, ele deveria expulsar as nações que ali estivessem. E à medida que o Senhor as entregasse a Israel, eles deveriam atacar aquelas nações, eles deveriam destruir aquelas nações sem piedade. E foi assim que o Senhor impediu que qualquer tipo de aliança pudesse ser feita com povos estrangeiros. Foi isso que Israel fez? Não! Por quê? Porque no capítulo 9, Josué faz uma aliança com o povo de Gibeão, com os gibeonitas. E qual foi a consequência disso? É que 400 anos depois dessa aliança, irmãos, que foi firmada, o rei Saul matou os gibeonitas. E nos dias de Davi houve fome por 3 anos consecutivos por causa dessa quebra de aliança. E a ira de Deus só se apartou de Israel depois que Saul, a pedido dos gibeonitas, entregou seus 7 filhos para que fossem enforcados. No capítulo 1 de Juízes, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. A tribo de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Asser, de Naftali, não obedeceram ao Senhor e permitiram que os cananeus vivessem no meio deles. E o Senhor repreende os israelitas dizendo que, já que eles não expulsaram os povos que Ele ordenou, agora todos eles seriam seus adversários e os seus deuses seriam como uma armadilha para Israel. Uma armadilha para Israel. E a história continua assim. O povo de Deus sempre virava as costas para o Senhor, até que nós estamos diante de um povo que por 20 anos esqueceu daquilo que representava a presença de Deus no meio do povo. Eles esqueceram de Deus porque não buscavam no dia a dia, a ponto de deixar a arca da aliança 20 anos na casa de um homem, quase que escondido de toda a casa de Israel. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes nós esquecemos do Senhor no nosso dia a dia? Como está a sua Bíblia? Ela está esquecida no seu quarto? Você só pega nela para vir para o culto no domingo, uma vez por semana? Como estão as suas orações? Você tem se lembrado das suas orações, irmãos? Ou será que as suas orações são aquelas orações medíocres de religiosidade, que faz para dizer que fez, como se fosse uma coisa mecânica? Hoje eu tenho que agradecer, obrigado Senhor, amém. Isso é vergonhoso. Eu tenho, irmãos, lutado contra isso e também orientado muitas pessoas a respeito dessa questão, porque é algo que nós não podemos fraquejar. Às vezes nós estamos achando que estamos bem, quando na verdade o diabo está como esteve com Pedro, nos rodeando e esperando uma oportunidade para nos envergonhar. Mas muitas vezes nós só nos achegamos à presença do Senhor, irmãos, sem reconhecer quem Ele é. Nós achamos que estamos falando com qualquer um. Nós achamos que estamos bem com Ele, quando na verdade a expressão da nossa adoração nos envergonha, mostrando que na verdade nós o esquecemos, como fizeram os israelitas. E assim, muito de nós vivemos uma vida mecânica, como se estivéssemos próximos do Senhor, e na verdade nós não estamos. Então, irmãos, cabe aqui uma admoestação. Tenham constância na presença de Deus. Não vivam uma vida como se Ele não existisse. Porque às vezes nós achamos que estamos bem com o Senhor, mesmo vivendo como Israel, longe dEle, muito longe dEle. E esse é um sinal de alerta. Eu tenho sentido falta da presença do Senhor no meu meio? Ou será que eu tenho feito como os israelitas que esqueceram por 20 anos aquilo que representava isso? Talvez você entenda que sim, talvez você entenda que não, talvez você esteja confuso quanto a isso. Mas se você quiser medir o seu tempo com Deus no dia a dia, comece analisando as suas orações em contraste com o tempo que você fica no seu celular. Compare o tempo que você lê a Bíblia com o tempo que você fica no WhatsApp. Pega o teu relatório semanal
E analise o tempo que você ora. O resultado disso pode ser assustador, irmãos, porque pode ser que você esteja se comportando como Israel, que por anos só procurou o Senhor quando as coisas estavam difíceis, quando as situações do cotidiano não eram favoráveis, quando algo trágico aconteceu, quando eles gozavam de paz, eles esqueceram do Senhor, e talvez essa também possa ser a nossa realidade, irmãos. Então não tratem Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica, como se Ele fosse um garçom, porque foi isso que Israel fez, e as consequências foram duras. Às vezes somos assim, vemos tão perto algo que está muito longe. Mas você pode dizer, tudo bem, George, mas Israel se arrependeu, eles choraram, eles clamaram, eles lamentaram, e logo depois eles venceram os filisteus. Bela história, solta os fogos aí. Eles foram atacados em Mispa, vocês podem continuar lendo depois a partir do verso 5. Eles foram atacados em Mispa, Samuel fez sacrifício ao Senhor, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus, Samuel pegou uma pedra e a chamou de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os filisteus foram abatidos, as cidades que os filisteus haviam tomados foram devolvidas a Israel e houve paz, tudo a maior maravilha do mundo. Então, vamos aproveitar esse momento de paz para render graças ao Senhor dos Exércitos. Vamos aproveitar esse momento de trégua que o Senhor nos dá, para engrandecermos o nome do nosso rei. Foi isso que Israel fez? Não. Novamente, não. Por quê? Porque depois do capítulo 8, o povo vai olhar para as outras nações e vai dizer assim: eu também quero um Deus, eu também quero um rei. Eu também quero um rei. Eles rejeitam Samuel, aquele que anteriormente os orientou, os exortou a abandonar os ídolos, que fez com que eles vencessem contra os filisteus. Eles dizem: nós não queremos mais você. E o povo diz: nós não queremos você. Samuel lamenta, Samuel se entristece, e o Senhor diz assim: Samuel, atenda à vontade do povo, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim. E Deus dá a eles um rei segundo o coração deles. Isso me leva a pensar, irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia nós também agimos dessa maneira? Quantas vezes nós também rejeitamos ao Senhor? Quantas vezes nós lamentamos, pedimos a ajuda de Deus e logo depois nós voltamos a viver como se Ele não existisse? Quantas vezes nós estamos com o véu da religiosidade, quando na verdade a glória de Deus já se afastou do nosso meio? Icabô ou Icabode, como foi a nora de Eli, a nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida quando os israelitas perderam 30 mil homens, e quando o seu filho nasce, após ela saber dessa notícia, ela coloca o nome dele de Icabô ou Icabode, vai depender da tradução, que significa: foi-se a glória de Israel. Levaram a arca da aliança. Ela não se entristeceu somente porque o seu marido havia morrido, mas foi porque a presença de Deus havia sido levada do meio do povo. É por isso que você se entristece, é porque você tem vivido uma vida que Deus não se faz presente, é por causa disso que você se entristece? Será? Precisamos pensar nisso, irmãos, porque nós não podemos achar que Deus é conosco quando Ele já não está mais presente em nossas vidas. Nós não podemos achar que Deus é conosco quando Ele já não está mais presente nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, segunda exortação que o texto nos permite pensar, irmãos, é que Samuel falou ao povo que se aqueles lamentos fossem sinceros, eles deveriam provar isso. Eles deveriam provar. E a maneira como isso deveria ser feito era abandonando
os deuses pagãos, porque somente o Deus Yahvé poderia livrá-los dos filisteus. Com isso, Samuel estava chamando a atenção de Israel para algo muito, irmãos, mas muito importante. É a quem eles pertenciam. A quem eles pertenciam. Sim, Israel deveria abandonar os seus ídolos, porque Israel era propriedade do grande Deus Yahvé. O problema é que Israel nunca se contentou em adorar um único Deus. E por tanto tempo foi assim, porque o povo se esquecia e o adorava junto com os outros deuses. Sim, Israel era expert em dividir a glória do Senhor com seus deuses estranhos. E quando Samuel exorta o povo a abandonar os seus falsos deuses, ele está dizendo que Israel deveria ter um compromisso verdadeiro com o verdadeiro Deus. E dessa forma, eles deveriam honrá-lo como o único Deus capaz de livrá-los das mãos dos seus inimigos. E é por isso que Samuel diz assim: preparem o coração de vocês. Preparem, ou seja, aprendam a adorar somente ao Senhor. A imagem é de uma criança que está aprendendo a andar. Ela está se preparando, ela está aprendendo, ela está evoluindo, ela está despertando essa condição. Israel diz: prepare o coração de vocês. Eu acredito, irmãos, que não há nada mais urgente para a igreja contemporânea do que aprender a adorar somente ao Senhor. Porque infelizmente nós dividimos os nossos corações, criando espaços para Deus e para os ídolos. Nós dividimos o espaço que deveria somente ser dedicado ao Senhor com os nossos deuses. Com isso eu quero dizer que lançar fora os ídolos não se trata somente de lançar as imagens ou denunciar o paganismo que tomou conta da igreja moderna, porque isso também é uma realidade. Nós estamos aí em uma era de entretenimento carnal, né? Algo que é atrativo, que seduz as pessoas. Então, falsas igrejas, basta olhar para a internet, falsas igrejas promovendo shows seculares, até mesmo strip club dentro da igreja, e dizendo que isso é adoração, de forma com que as igrejas que pregam contra isso são consideradas igrejas radicais. É porque isso é muito radical, Os cultos foram trocados por palestras, os cânticos espirituais foram trocados por apresentações, a Bíblia foi trocada por mensagens de autoajuda. Isso representa uma grande ameaça contra a verdadeira fé cristã. Ok, mas jogar fora os ídolos aqui não é somente denunciar essas práticas pagãs e jogar fora as imagens, mas também mudar a conduta politeísta daqueles que adoram outros deuses no seu coração. Mas é também a conduta politeísta que muitas pessoas têm vivido dentro de si mesma. Como disse Martinho Lutero, a idolatria não é somente em imagens, mas na justiça, em obras, em méritos, e muitas vezes é assim. Muitas pessoas procuram adorar a Deus ao mesmo tempo que adoram os seus próprios ídolos. Aquele espaço que era para ser do nosso Salvador é dividido com o marido, é dividido com a esposa, é dividido com os filhos, com os amigos, com o carro, com as casas. E às vezes nós achamos que essas coisas que deveriam estar em segundo plano são as razões da nossa vida. Nós achamos que elas podem resolver todos os nossos problemas. Então, só procura-se Deus quando as coisas estão más, quando tudo está dando errado. Israel também pensava assim. É por isso que Samuel disse: tirem do meio de vocês esses ídolos, adore somente ao Senhor, porque somente Ele pode livrá-los dos filisteus. Irmãos,
nenhum daqueles deuses pagãos poderia livrar Israel. Nenhum ídolo que você crie no seu coração, nenhum ídolo que você crie no seu coração pode fazer por você aquilo que o Deus Yahvé faz. Nenhum. Nós não podemos criar deuses para nós, esperando que Ele nos traga benefícios. Não, como muitos fazem. Ou até mesmo, como eu já vi, Ele é a razão da minha vida. Eu só consigo viver com ela. Matei por amor. Muitos fazem de coisas a razão da sua própria existência. Tudo que temos, irmãos, e tudo que nós construímos só tem valor se o Senhor for o Deus de todas essas coisas. Somente. Tudo que nós temos, tudo que nós construímos, todas as casas que nós construímos nessa vida, só tem valor se Deus for o Senhor delas. Os ídolos não tinham valor para Israel. Não tinha. Eles achavam que tinha, mas não tinha. Pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster: qual é o principal do homem? Eu acho que não é adorar as coisas, né? É criar os ídolos para si? É dividir a glória de Deus com todas as coisas que nós construímos? Não. O fim principal, supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Para todo sempre. E é isso que Israel não tem entendido. E é para isso que fomos chamados. Então, irmãos, tirem os ídolos da vida de vocês antes que seja tarde demais. O seu marido não é o seu ídolo. Seus filhos não são seus ídolos. Sua casa não é seu ídolo. Não é. Seu carro não é seu ídolo. Nada disso é seu ídolo. Nada disso. Porque se você foi redimido pelo sangue de Jesus, o seu Deus não pode estar esculpido nessas coisas, nem em imagens. Não pode. Se você é um verdadeiro cristão, irmãos, você deve fazer o que está registrado no capítulo 4, no verso 4. Você precisa tirar do meio de vocês aquilo que lhe distancia do Senhor e aprender a adorar unicamente ao Senhor dos exércitos. E quem é esse Senhor dos exércitos? Quem é Ele? É aquele que diz: não tenham outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o Senhor que deve ser adorado, irmãos. Você nunca terá nenhum bem se o grande Deus Yahvé não for o único e verdadeiro Deus da sua vida. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Curva a sua fronte. Senhor, bendito seja o teu nome. Tantas vezes nós passamos por esse texto, tantas vezes nós lemos isso, mas talvez poucas vezes nós apliquemos ele no nosso coração. Porque a tua palavra nos confronta. Esse texto nos ensina, Senhor, que nada tem valor se a tua glória não estiver conosco, se a tua graça não se estender sobre nós. E tantas vezes nós esquecemos disso, porque esquecemos do Senhor. Tratamos o Senhor como se nós não precisássemos do teu governo todos os dias. Mas o Senhor é o nosso respirar. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é o nosso protetor, a pedra angular da nossa vida.
Nos ajuda a acreditar nisso. Nos ajuda a vivermos uma vida, Senhor, distante dos nossos ídolos. Porque tantas vezes o Senhor nos dá tantas bênçãos e ao invés de nós glorificarmos ao Senhor por causa disso, nós adoramos elas. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Não nos deixa ser levados pela idolatria que nós tantas vezes achamos sedutora. Mas nos ajuda, Senhor, a colocar ao Senhor acima de tudo. Porque é o Senhor que está entronizado, não a nossa vontade, não aquilo que nós criamos. E assim nós te rendemos graças, porque sabemos que aquele Deus que muitas vezes nos coloca de joelho, nos leva a orar, nos leva a passar por dificuldades também, é aquele Deus que um dia nos receberá na sua glória. Te rendemos graças por isso, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará e por tudo que o Senhor é em nós. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, em nome de Cristo Jesus. Amém.